Olá, alunos do Castro Barreto, aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Qualquer dúvida, entre na nossa plataforma, na nossa conferência, tá? Que lá a gente vai conseguir solucionar as nossas dúvidas. E também, quem não puder entrar nas conferências, deixe sua mensagem lá nos grupos, para que a gente possa solucionar aí a sua dúvida. Então, hoje nós iremos falar do capítulo 14, das páginas 214 a 221, e nós iremos falar sobre o trabalho no espaço urbano, a produção, a riqueza, tá? Então, nós iremos começar um pouquinho falando sobre a produção do leite, né? Então, o leite, no passado, ele era comercializado, onde a pessoa retirava o leite, e tinha sempre o leiteiro que ia vender o leite, que era comercializado diretamente, da vaca. Então, eles dizem até que é um leite muito mais forte, do que esses leites que a gente toma aí, que é industrializado. Porém, essa prática ainda existe em alguns lugares, tá? Mais para o interior, mais para o campo ainda existe. Porém, nós temos o conhecimento, do leite de caixinha, que é o leite industrializado. Então, ele passa por todo um processo, de transporte até chegar nas indústrias. Nas indústrias, eles são enriquecidos, que eles são pasteurizados, que é o enriquecimento, para que ele tenha uma durabilidade maior, para ele não estragar com tanta facilidade, tá? E aí a gente acaba denominando como um processo de industrialização, que através de toda essa etapa que ele passa até chegar às nossas casas. Não só o leite, mas todos os derivados do leite, o queijo, entre outros derivados do leite, também passa pelo processo de produção. E aí, quem faz essa divisão espacial do trabalho? Nós sabemos que tem essa pecuária leiteira que acaba fornecendo a matéria-prima. Então, a gente tem o leite, ele é levado, para as indústrias, que é a indústria alimentícia. Então, eles acabam fazendo todo esse preparo. Então, a gente tem os elementos que são típicos da natureza, que é de uma paisagem rural, e nós temos também a utilização das indústrias, tá? Que acabam sendo bem estabelecidas com relação a isso, tá? E aí nós temos a divisão espacial do trabalho. Então, as atividades econômicas, elas são divididas em 3 blocos. A atividade primária, que é a retirada da matéria-prima, que é a criação do gado, que é a prática agrícola. E nós temos também a segunda atividade, que é a atividade secundária, que a gente menciona muito nas indústrias, Então, as indústrias, que é onde você vai fazer o tratamento do leite, que você vai fazer a embalagem do leite, Então, ele é levado para as indústrias. E, por fim, a gente utiliza também a atividade terciária, que é o comércio, que é quando este mesmo leite será distribuído para o consumidor, para aquele que vai ao mercado comprar determinados produtos, tá? Então, nós iremos falar das atividades secundárias. A gente fala que a atividade secundária é uma atividade de transformação da matéria-prima, Então, a etapa é simples, Nós temos o capital, alguém que investe, nós temos o recurso natural, que é a matéria-prima, a mão de obra e a técnica de instrumentos de produção, tá? Lembrando que nós temos os bens de consumo e os bens de produção. Nós temos uma indústria automobilística, Então, para fazer as peças dos carros, Então, nós temos os bens de produção, Então, nós temos também a questão do capital, os bens de capital, aquele que investe, Aquele que compra o alumínio, aquele que compra o vidro para que seja modificado. A mesma coisa é a questão
que a gente consegue observar na prática também de um eletrodoméstico. Já o queijo, né, ele vai ser consumido, ele vai ter o consumo, né, direto, né? Então a gente acaba colocando ele como um bem de consumo. Então, olha só, reparem bem. Se você compra um carro, né? O carro, se você vai utilizar como um meio de transporte, de diversão para a sua família, então a gente pode considerar esse carro como um bem de consumo, tá? Então, ele é um bem de consumo seu. Agora, se você vai comprar esse carro para ser um taxista, para ser um Uber, né, com objetivo de trabalho, ele será um bem de produção, tá? Então, os bens de consumo, ele sempre vai ser algo que, como o nome já vem dizendo, algo que a gente consegue consumir, tá? E os bens de consumo, eles são fabricados pelas indústrias que acabam transformando a matéria-prima. Então, a gente pode dizer que as atividades secundárias acabam sendo a atividade de transformação. E aí nós temos o crescimento das cidades. O crescimento das cidades, com o desenvolvimento das indústrias, né, que acabou resultando o quê? No êxodo rural. O que é o êxodo rural? A saída do campo para a cidade. Com isso, você teve uma concentração maior de pessoas na cidade, né? E essa concentração acabou resultando na falta de moradia, no excesso de lixo, no meio de transporte precário, né? Na água potável, que também acaba se tornando precário, no aumento de uma violência, tá? Então, tudo isso foram os problemas que acabaram acarretando com o crescimento da cidade. E aí, com isso tudo, em 1910, surgiu o primeiro termo, né, de estudo que acabou compreendendo como esse fato como o urbanismo, né? O que é o urbanismo? É o planejamento e a organização de uma cidade, da forma como ela deve ser ocupada, como aquele espaço deve ser ocupado, tá? E aí, acaba tendo buscas de soluções para esses problemas que acabam sendo gerados imediatamente, né, por esse problema aí com esse excesso de pessoas. Por quê? Muitas pessoas acabam migrando, né, até mesmo para as cidades, em busca de melhores qualidades de vida, né, em busca de emprego, e com isso o que acabou gerando? Um aumento maior na produção industrial, porque o aumento do consumo também acaba sendo muito grande. A questão do trânsito, né? Que você precisa ter um trânsito mais rápido, mais fácil. E com isso você tem que fazer o quê? Alargar ruas, construir avenidas, né? Então, tudo isso acabou sendo algumas soluções que foram geradas. Hoje em dia, a gente sabe que essas soluções acabam não sendo as soluções suficientes, mas ajudam de certa forma. Então, segundo Corbusier, a cidade ela acaba sendo um espaço organizado, tá? Que ele acaba sendo diferenciado como uma indústria. Segundo ele quer dizer que a cidade ela precisa ser bem organizada e que ela tinha que funcionar igual uma indústria. De que forma? Do trabalho, né? Tendo esses três setores que foram citados da economia, né, que é o primário, secundário e terciário, a questão da diversão, um parque, uma praça, a questão da moradia adequada, a circulação dos meios de transporte. Então, tudo isso, segundo ele, deveria ser organizado num espaço. Porém, através de urbanistas, né, o Brasil, ele teve uma cidade que foi planejada, que foi Brasília, né, para construir o quê?
a sua capital em 1950. Então, Lúcio Costa ele acabou desenvolvendo um plano piloto para que conseguisse construir Brasília, né, que é uma cidade que acabou sendo planejada. Porém, essa cidade planejada ainda ocorre diversos problemas que acabam incomodando os homens desde o início do século XX, que falta habitação, né? Tem a violência, tem um problema de transporte, entre outros, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessa videoaula. Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima!